E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Lucas capítulo 7, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que pode até perdoar pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua mensagem. A tua mensagem, Senhor, que é luz para os nossos caminhos. A tua mensagem que revela aos nossos corações a tua vontade, o teu desejo. Nós te pedimos, Deus, que nesta noite, uma vez mais, o Senhor fale conosco. Que nada e nem ninguém impeça o fluir do teu Espírito Santo sobre este lugar nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Eu quero falar com você nessa noite sobre como receber Jesus. Eu quero trazer para você nessa noite, para nós meditarmos, conversarmos, alguns passos bem objetivos e práticos de como nós recebermos Jesus. Existem muitas formas de nós recebermos Jesus. Existem muitos jeitos de nós recebermos Jesus. E eu quero conversar com você nessa noite sobre alguns passos práticos para nós recebermos Jesus na nossa vida. Talvez você está aqui e você diga: mas eu já recebi Jesus, eu já aceitei Jesus. Mas esse texto que nós lemos, que nós acabamos de ler, vai nos relatar um dia que Jesus foi recebido. Como vários outros dias ele também foi recebido. Mas esse em especial é uma história longa, com vários ensinamentos para nós. E o primeiro ensinamento que fica é que todos nós gostamos de ser bem recebidos. Muito provavelmente, se você, assim como eu, quando vai em uma loja, gosta de ser bem atendido. Quando vai em algum estabelecimento, jantar, almoçar, seja lá o que for, você gosta de ter um bom atendimento. Você não precisa ser tratado como um rei, mas no mínimo com educação, com cuidado, no mínimo sendo tratado como alguém que está ali para consumir, para gastar naquele local. Ou então, quando você vai na casa de alguns amigos, você gosta de ser bem recebido pelos seus amigos. Existem pessoas que são bons anfitriãos. Você chega na casa da pessoa e ela fica te empurrando comida até você ficar com raiva. E aí você aceita comer. Você já foi na casa de alguém assim, não? Sabe, às vezes aquela casa de vó, né? Que a avó fica te oferecendo comida e comida e comida. E aí tu já tinha almoçado, já tinha jantado, mas só acaba comendo porque fica insistindo tanto. Aquelas pessoas que por educação acabam aceitando, enfim. Se tem uma coisa que nós gostamos é de ser bem recebidos. E se tem uma coisa que nos dá raiva é quando nós somos mal recebidos.
Se você já foi em alguma loja e talvez já foi mal atendido, você sabe o sentimento que fica. Se você já foi em alguma loja e já foi mal atendido, você sabe, talvez você tenha gostado muito do produto, talvez você tenha gostado muito do preço, mas você decide não levar, porque você foi tão mal atendido que te dá até raiva. Mas o contrário também é verdadeiro. Talvez você já foi em alguma loja um dia e o produto era mais caro, era de uma qualidade pior, mas você foi tão bem atendido, você foi tão constrangido com o atendimento daquele vendedor ou daquela vendedora, que você se obrigou a levar. Você já passou por essa experiência na vida alguma vez? Que você se sente constrangido por tanto amor, por tanto cuidado, por tanto zelo daquela pessoa que está te recebendo. E eu quero falar com você nessa noite sobre a forma com a qual nós estamos recebendo Jesus. E a forma com a qual nós recebemos Jesus vai muito mais do que vir a um culto, do que vir à igreja, do que frequentar um local como esse que nós estamos frequentando agora. A forma de nós recebermos Jesus vai muito além de orar e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. A forma de nós recebermos Jesus vai muito além do que você se trocar e vir para um culto como hoje. Então eu quero falar com você sobre algumas formas de nós recebermos Jesus na nossa vida. E uma coisa que precisa ficar muito clara, e que nós precisamos desmistificar da nossa cabeça, é que o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento pessoal. O seu relacionamento com Jesus, o meu relacionamento com Jesus, ele não depende de uma terceira pessoa. Existem muitas pessoas que terceirizam o seu relacionamento com Jesus, e então ela começa a depender do pastor, ela começa a depender talvez do ministro de louvor, ela começa a depender dos seus pais, dos seus amigos, e aí nós começamos a terceirizar o nosso relacionamento com Jesus. E aí você vem na igreja para ouvir uma palavra de Deus, porque durante toda a semana você não ouviu Deus falar com você. Não é porque o Senhor não está vivo, não é porque o Senhor não te ama, talvez é porque durante toda a sua semana você não abriu a Bíblia nenhuma vez. Talvez é porque durante toda a sua semana você não fechou os seus olhos e você não orou nenhuma vez. Talvez é porque durante toda a sua semana você não colocou uma música e se trancou no seu quarto e ficou ali por alguns minutos adorando ao Senhor. Talvez é por isso que nós não estamos vendo Deus falar. Nos dias de hoje, muito se fala sobre Deus não está mais falando, ou Deus não está mais falando como falava, Deus não está mais sendo como era. A pergunta que fica é: será que o Senhor mudou ou será que nós mudamos? Será que a nossa agenda nos últimos dias não está tão apertada que não cabe Jesus? Será que a nossa agenda nos últimos dias está tão cheia de compromissos que nós não conseguimos ter um compromisso com Jesus? Eu não estou falando aqui sobre vir a um culto, sobre vir à igreja, porque a verdade é que quando isso se torna uma cultura, nós somos ótimos frequentadores de igreja. A verdade é que quando isso se torna uma cultura, nós somos ótimos frequentadores talvez de um pequeno grupo, de um reverb. Mas a verdade é que o nosso relacionamento pessoal com Jesus, quando nós estamos tendo? Talvez você passa um dia todo vivendo, trabalhando, como eu também faço. E nós não temos 5 minutos para fechar os olhos e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fará. Será que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, agora Ele mudou? Será que o mesmo Deus que falou de gerações em gerações, o mesmo Deus aquele que foi prometido lá em Isaías, Emanuel, Deus conosco, será que Ele deixou de ser Deus conosco? Aquele Jesus que quando é batizado por João, a Bíblia diz que o céu se abre, como a Julie cantou aqui agora, que os céus se abram. Será que esse céu ele está fechado, ou será que nós nos fechamos para Ele? Será que o nosso relacionamento com Jesus foi cortado? Será que o véu foi costurado novamente? Você consegue entender o que eu estou falando? Será que no nosso relacionamento com Jesus nós mudamos, ou será que Ele mudou? Talvez eu não tenha mais amado Jesus como eu amava. Talvez o meu coração não está mais ardendo por Jesus como um dia ardeu. Talvez eu não estou mais me entregando como um dia eu me entreguei. Você consegue entender isso? Talvez o teu relacionamento com Jesus não está mais sendo pessoal como um dia foi. Como um dia, talvez você se fechava no seu quarto e lá você chorava, e lá você se entregava, e parece que o céu está fechado e você não consegue mais ouvir a voz de Jesus. A verdade é que muitos de nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor e Ele entrou. Mas uma vez que Ele entrou, nós não nos mantemos nos relacionando com Ele. E a vida com Jesus não é uma vida onde nós abrimos a porta e deixamos Ele entrar. A vida com Jesus é uma vida onde todos os dias nós nos relacionamos com Ele.
Se você está aqui e você tem algum tipo de relacionamento na sua vida, e eu espero que você não seja um lobo solitário, que você tenha alguns amigos para contar pelo menos, você sabe como é se relacionar com alguém. Se você está aqui e você namora, você está noivo, você está casado, você sabe como é se relacionar com alguém. Se você tem um amigo, uma mãe, um pai, um tio, uma tia, alguém que você se relaciona em algum nível, você sabe como é se relacionar com alguém. A verdade é que quando nós nos relacionamos com uma pessoa, nós precisamos abrir a porta do nosso coração para ela. Quando você conhece um amigo, uma amiga, você precisa abrir a porta do seu coração para esse amigo ou para essa amiga. E aí, com alguns meses, ou alguns dias, ou para alguns anos, você começa a contar seus sonhos para essa pessoa. Você começa a contar os desejos do seu coração para essa pessoa. Existem alguns tipos de pessoas que são aqueles que, em alguns dias de relacionamento, já contam todos os seus segredos e já abrem a vida e choram e se entregam totalmente para a pessoa. Existem alguns níveis de relacionamentos, mas a verdade é que todos os relacionamentos que nós temos, seja com amigos, com pais, com namorado, com noiva, com esposa, todos esses relacionamentos, eles não precisam somente de uma porta aberta. Todos esses relacionamentos, eles precisam ser cultivados. Todos esses relacionamentos, eles precisam ser investidos. Há quem diga que em um relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento conjugal, você precisa conquistar a pessoa de novo todos os dias. Quem aqui está namorando? Casado, noivo? Quem aqui? Levanta a mão assim, bem alto. Há quem diga que você precisa conquistar essa pessoa que está do seu lado todos os dias. Quem aqui está solteiro? Levanta a mão assim, bem alto. Levanta a mão, quem está solteiro. Há quem diga que você precisa se conquistar todos os dias também. É ou não é verdade? Se conquistar a sua autoestima, conquistar a pessoa que você é. Sabe, você se olhar no espelho e falar assim, caraca, da onde você saiu? Que cara bonito. Sabe, você tem assim essa autoestima ou não? Tem? De vez em quando? Às vezes? Né? Ou então, aquela pessoa que ela vai se trocar e ela coloca 50 roupas e ela começa a chorar, nada serve, nada fica bom. Talvez você só está precisando de alguém para dizer, cara, você está bonito. Você está bonita, e se você não arrumou ninguém ainda, que você seja essa pessoa. Amém? Amém, gente? Porque esses são os níveis, talvez, de relacionamentos que nós temos. Mas o que faz a pessoa entrar na nossa vida é o convite. E o que faz a pessoa permanecer na nossa vida é o tratamento que ela recebe. Se você está aqui e você já teve um relacionamento e esse relacionamento acabou, seja de namorado, seja de noivo, seja de amigo, de amiga, se você já teve algum relacionamento na vida e esse relacionamento acabou, você sabe do que eu estou falando. Porque o convite ele é feito e a pessoa entra na nossa vida. Mas se não houver um bom tratamento, essa pessoa vai embora. Afinal de contas, ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de ser tratado de qualquer jeito. Ninguém gosta de ser tratado com desprezo. Como está sendo o meu e o seu relacionamento com Jesus, cara? Nós abrimos o coração, nós o confessamos, nós acreditamos. E a Bíblia diz que todo aquele que crer será salvo, todo aquele que confessar será salvo. Lá em Apocalipse a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei. Deixa eu te falar uma coisa, se você um dia já abriu o seu coração para Jesus, Ele entrou. Mas uma vez que Jesus entra, como está sendo o meu e o seu tratamento para com Ele? Presta atenção nisso, presta atenção aqui, presta atenção no que eu estou falando. Muitos de nós estamos vivendo um relacionamento superficial com Jesus que, de repente, nós caímos e deixamos de crer. Estamos vivendo uma vida top com Jesus, oramos, lemos a Bíblia, temos amigos cristãos e de repente a gente abandona tudo, e de repente a gente larga tudo. Sabe, relacionamentos superficiais talvez que nós estamos tendo com Jesus. O que faz Jesus entrar na minha e na sua vida é um coração aberto, mas o que faz Jesus permanecer é um bom tratamento. O que faz Jesus permanecer na nossa vida, cara, é uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de relacionamento com Ele. Talvez é por isso que às vezes parece que Jesus está longe, porque não existe relacionamento. Se você já teve um amigo ou uma amiga muito perto, você sabe, vocês passam alguns dias sem se falar, parece que, amiga, tá tudo bem, você tá brava comigo? Você liga pro cara, mano, tá tudo bem, faz tempo que a gente não se fala, eu te fiz alguma coisa.
E por que às vezes com Jesus a gente passa semanas, dias, sem ouvir nada, sem sentir nada, e a gente começa a colocar a culpa em Jesus? Jesus não fala mais, Jesus não está mais entre nós, Jesus não quer mais se relacionar comigo. Talvez fomos nós quem mudamos, talvez fomos nós quem abandonamos. Você consegue entender isso que eu estou falando? Eu quero nessa noite compartilhar com você 4 passos práticos para nós nos relacionarmos melhor com Jesus. Passos que esse texto nos ensina. O primeiro desses passos é deixar Jesus entrar na casa. O primeiro passo para nós recebermos bem Jesus é deixar Ele entrar na casa. E o que é a casa? Senão o meu e o seu coração. O que é essa casa? Senão a nossa vida, senão as nossas emoções, senão os nossos sentimentos. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que Simão, esse fariseu, ele recebe Jesus. Só que mais do que só abrir as portas, ele chama Jesus para sentar na mesa. E mesa é comunhão. Tem gente que abre a porta para Jesus entrar, mas Jesus precisa ficar em pé na porta, porque ele não é chamado para a mesa. Você consegue entender isso? Tem gente que até abre a porta do coração, vem num culto como esse, aceita Jesus, chora, se emociona, ora dizendo: Senhor, o meu coração está aberto para Ti. Mas a gente não dá lugar na mesa. É na mesa onde nós tratamos assuntos controversos. É na mesa que nós tratamos assuntos pesados. É na mesa que eu me relaciono e eu conto os meus dilemas, eu conto as minhas fraquezas, que eu também conto as minhas conquistas, que eu também conto as minhas alegrias. Será que o coração aberto que você tem para Jesus, ele está aberto de fato e Jesus está sentado à mesa com você? Ou será que Jesus está na porta, encostado? Sabe quando você é convidado para ir na casa de alguém e a mesa já está cheia e você fica assim encostado na parede, ouvindo a conversa? Você fica ali vendo o que estão falando, o que estão dizendo, o que está sendo comentado. Mas você não está sentado na mesa. E aí você não consegue talvez falar: olha, eu acho que a gente poderia fazer isso. Como está o meu e o teu relacionamento com Jesus? Talvez, cara, você está salvo, mano. Se você creu, se você confessou, se você confessa Jesus como teu suficiente Senhor e Salvador, mano, você está salvo. Mas o que adianta ser salvo e não ter um relacionamento com Jesus? O que adianta estar salvo e não ter Jesus assentado à mesa? O que adianta estar salvo e fazer o que dá na telha e não aquilo que Jesus quer? Deixa eu te falar uma coisa, cara, tem coisa que eu e você fazemos que não é pecado, que não vai nos levar para o inferno, que não vai nos levar para a perdição, mas faz a gente perder tempo. Você lembra daquele texto? Livrem-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Nem tudo que atrapalha a minha e a tua vida é pecado, às vezes é só atraso. Às vezes são relacionamentos, cara, que só atrasam o nosso lado. Às vezes são pessoas que só nos atrasam. São coisas que não são pecados, que não são abomináveis, mas nos atrasam. E por que a gente toma essas decisões? E por que a gente faz essas coisas? Porque Jesus não está na mesa. Porque na mesa a gente conversa, porque na mesa a gente fala, porque na mesa a gente abre o coração. Que nessa noite eu e você possamos receber Jesus e colocar Ele assentado na mesa, para tomar as decisões, para fazer as escolhas conosco. Que Jesus tenha espaço na mesa do meu e do seu coração, como muitos amigos têm, como muitos familiares têm, como uma pessoa que você conhece semana passada e hoje ela já está sentada na mesa, dando dica e dizendo o que você tem que fazer ou não, e Jesus está em pé do lado de fora da mesa. Eu queria falar, mas eu não consigo, eu não estou na mesa. Mesa é lugar de comunhão, que a gente possa aprender isso. Jesus precisa estar assentado na mesa, amém? Você entendeu isso? Vamos para o segundo então. O segundo é muito importante. Jesus precisa nos atrair. Jesus precisa nos atrair. O dia que Jesus deixar de ser atrativo aos nossos olhos, para nós, Ele deixou de ser Deus. Repito, no dia que Jesus deixar de ser atrativo para nós, Ele deixou de ser Deus. Entenda uma coisa, Ele nunca vai deixar de ser Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele sempre será Deus. Mas talvez, para mim e para você,
em algumas alturas da nossa vida, ele deixa de ser Deus. Ele deixa de estar no controle. Ele deixa de ser Senhor. Ele deixa de ser o mestre. E ele se torna como qualquer um. Quando Jesus para de te atrair. Você sabe que os relacionamentos dessa vida, eles são feitos na base da atração. Vou trazer aqui, por exemplo, um relacionamento entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, eles estão juntos porque eles se amam, porque eles querem ficar juntos para sempre, e tudo isso é uma verdade. Mas principalmente porque existe atração. Você se atrai por essa pessoa, porque ela é bonita, porque ela é legal, pelo caráter dela, pelo amor dela, você é atraído por essa pessoa. E um relacionamento entre amigos, entre um amigo e uma amiga, entre uma amiga e uma amiga, em relacionamentos de amigos, também existe atração. Você talvez é amigo das pessoas que você é amigo porque existem concordâncias nas coisas. Talvez vocês estudam na mesma faculdade, talvez vocês frequentam a mesma academia, ou então talvez vocês, sei lá, praticam o mesmo hobby, jogam bola juntos. Existe um gosto musical parecido, vocês frequentam a mesma igreja, então existe uma atração um pelo outro. A pergunta que eu te faço é, cara, será que Jesus deixou de ser atraente para nós? Será que eu parei de olhar para Jesus como o meu Senhor, como o meu mestre? Como a Bíblia diz, que o noivo virá. Você consegue pensar, ou talvez aqui para as mulheres que já se casaram, aquele sentimento no altar, quando você está ali e o seu noivo está ali diante de você, aquele frio na barriga, aquela emoção, aquele coração pulsando, sabe, é olhar para essa igreja e sonhar com ela cheia, é olhar, sabe, talvez para as baladas, para a festa de Itajaí e sonhar com elas vazias, é se sentir atraído por alguma coisa. Cara, talvez você gosta de limpar o chão, é você se sentir atraído, cara, eu preciso limpar esse chão como ninguém. Você consegue entender o que eu estou falando? Talvez você seja um músico, cara, eu preciso tocar esse violão como ninguém. Talvez você tenha habilidades com as suas palavras, você precisa orar e dizer, Deus, eu preciso ler a Bíblia como ninguém. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ser atraídos por Jesus. Sabe, gente, de uma vez por todas nós precisamos parar com esse sentimento superficial, aonde eu sou atraído por Jesus quando Ele entrega o emprego que eu queria. Ou então quando Ele me dá um dinheirinho para eu quitar aquela conta que eu precisava quitar, e aí Jesus me atrai de novo. Essa mulher pecadora foi atraída por Jesus, a ponto dela não ligar para o que iriam dizer ou para o que iriam pensar. Você consegue entender? Naquela época, só por ela ser uma mulher, ela já era julgada. Por ela ser uma pecadora, ela era mais julgada ainda. Por ela entrar na casa de um fariseu, ela era triplamente julgada. Mas ela não estava nem aí, cara. Jesus estava atraindo o coração dela. Será que a gente não parou de amar Jesus porque a gente está muito aí para o que vão dizer? Você sabe do que eu estou falando. Jesus deixou de ser atrativo, talvez para você, porque você começou a querer provar algo para alguém. Porque você começou a querer fazer do seu jeito, e o jeito de Jesus deixou de ser atrativo. Afinal de contas, o jeito de Jesus é o jeito onde eu preciso dar a outra face. O jeito de Jesus é o jeito onde, quando me pedem a túnica, eu preciso deixar que levem também a capa. O jeito de Jesus é o jeito que, se me pedem para caminhar 1 milha, eu preciso caminhar 2. Que jeito é esse? É o jeito que nos leva à vida eterna, cara. É o jeito que não nos deixa perder tempo. É o jeito que faz com que eu e você possamos viver e cumprir os propósitos do Senhor nessa terra. Se Jesus não for atraente para os seus filhos, cara, mas ninguém pode ser. Sabe, se Jesus, Ele sendo Deus, sabe, a Bíblia vai dizer que Ele mesmo sendo Deus, Ele deixou de ser Deus. Tem vezes que eu e você vamos precisar deixar o orgulho de lado. Tem vezes que eu e você vamos precisar deixar os desejos do nosso coração de lado, se esvaziar e ser atraídos por Jesus. Assim como essa mulher não se importar com os julgamentos por ser uma mulher. Assim como essa mulher naquela época não se importar com os julgamentos por ser uma pecadora. Assim como essa mulher naquele tempo não se importar os julgamentos por estar entrando na casa de um fariseu. Talvez o que eu e você precisamos fazer é deixar de nos importar um pouco
com o que as pessoas falam e voltar a nos importar com o que Jesus está falando para nós? Já parou para pensar que talvez você está sendo aplaudido na terra, mas você está sendo envergonhado no céu? A pergunta que eu te faço é: o que vale mais? O que vale mais? Muita grana sem Jesus? Muita alegria passageira sem Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, cara. A vida com Jesus, a Bíblia vai dizer que é uma vida eterna, onde nós viveremos eternamente com Ele. Se você for parar para pensar, a vida que nós vivemos nessa terra é muito pouco, perto do que nós vamos viver ao lado de Jesus. A pergunta que eu te faço é: o que vale mais? O que vale mais? O salmista disse que vale mais um dia na presença dEle do que 1000 em outro lugar. Será que para mim e para você está sendo assim também? O que está valendo mais? Será que Jesus está nos atraindo de fato? E aqui eu entro com você no terceiro ponto. Será que nesse relacionamento com Jesus nós estamos só analisando, ou será que nós estamos adorando? Você sabe do que eu estou falando? Pessoas que são ótimos analisadores, que fazem ótimas análises. Pessoas que vêm para um culto como esse e dizem: poderiam fazer diferente aqui, poderiam mudar ali, poderiam fazer desse outro jeito aqui. Mas e o que os analisadores fazem? O que aqueles que só analisam fazem? Aqui nesse texto nós temos 2 tipos de pessoa. Simão, que analisou. Se esse homem fosse de fato um profeta, ele saberia quem está tocando nele. Aquela mulher não estava nem aí, ela só queria adorar Jesus. Será que eu e você estamos analisando muito e adorando pouco? Sabe, uma vida de pessoas que analisam é uma vida de pessoas que vêm para um culto como esse e não conseguem levantar as suas mãos para adorar. São pessoas que enquanto eu estou aqui falando, está passando 1 milhão de outras coisas na cabeça, está no celular, ou está nem aí para a palavra. São pessoas que vêm para analisar. Daqui a pouco você vai ver se a comida está boa, daqui a pouco você vai ver se o refri está gelado, daqui a pouco você vai ver se o touro mecânico realmente ele é assim, ou tem alguma coisa que você não consegue parar em cima dele. E aí você fica analisando, analisando e analisando, e não é só na igreja, cara, é em casa, é no trabalho, é na faculdade, você analisa, analisa e analisa e não participa de nada. Você analisa, analisa, analisa e não consegue fazer parte de nada. Tem muitas vezes que eu e você somos ótimos analistas e péssimos adoradores. Nós não conseguimos nos entregar de fato no nosso trabalho, porque a gente cuida tanto do que os outros não estão fazendo, que a gente nem sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros estão deixando de fazer, que a gente não se dá conta que a gente também está deixando de fazer, cuidando da vida dos outros, analisando, analisando e analisando. Na vida, o que vale mais? Assim como Simão, esse que abriu a casa para Jesus, esse que colocou Jesus na mesa, mas mesmo com Jesus na mesa, a Bíblia vai dizer: Simão, desde que eu entrei aqui, cara, você não me deu água para lavar os meus pés, você não me saudou com um beijo, desde que eu entrei aqui, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não para de se humilhar diante de mim, ela não para de me adorar. Uma vida com Jesus, de fato, é uma vida onde nós não somente analisamos, é uma vida onde nós adoramos. Será que eu e você estamos conseguindo adorar Jesus na intensidade que Ele merece ser adorado? Será que eu e você estamos conseguindo se prostrar diante de Jesus na intensidade que Ele merece? Qual está sendo o nosso nível de relacionamento com Jesus? Existem pessoas que se relacionam com Jesus por aquilo que Ele pode fazer. Existem pessoas que se relacionam com Jesus por aquilo que Ele pode entregar. Existem pessoas que se relacionam com Jesus porque é legal vir para a igreja. É legal ouvir uma palavra, é legal ouvir o Alan tocando, afinal de contas são pessoas tão técnicas e tão talentosas. Talvez eu e você estamos esperando, sabe o quê? Jesus descer no nosso nível, enquanto Ele está nos chamando para nós subirmos no nível dEle.
Não, peraí, é quando eu conseguir explicar Deus. Cara, quando você conseguir explicar Deus, Deus vai deixar de ser Deus. Não, é quando eu conseguir entender aquilo que Deus quer. No dia que você entender o que Deus quer, Deus vai deixar de ser Deus. Não, é no dia que eu compreender quem é Deus. No dia que você compreender quem é Deus, Deus vai deixar de ser Deus. A vida com Jesus é a vida onde eu e você nos entregamos. Sabe o que é fé? Fé é crer sem ver. É o firme fundamento das coisas que nós esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. Fé é você acreditar que o sonho mirabolante que você tem no teu coração, que foi Deus que colocou, vai dar certo. Fé é você acreditar, cara, que a empresa que você está investindo, tudo que tem e tudo que não tem, um dia vai dar certo. Fé é você acreditar que o teu relacionamento, mesmo parecendo estar morto, ele pode ressuscitar. Fé é você acreditar que a pessoa mais fria por Jesus pode um dia começar a amar Ele como nunca antes. Fé é, como o bispo tem pregado há alguns dias para nós, é acreditar no corpo morto. Fé é olhar para um vale de ossos secos e dizer: daí vai sair um exército. Isso é ter fé. Fé é acreditar no que ninguém acredita, cara. Fé é nadar contra a maré. Fé é ir contra o vento. Fé é saber que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Se Ele ainda não se levantou, é porque ainda não é o fim. Ainda talvez existe mais uma milha, talvez ainda existem mais algumas oportunidades, ainda existe alguma coisa. Isso é ter fé. Sabe, nós precisamos entender isso, senão nós vamos ficar a vida toda vivendo um relacionamento meia boca com Jesus, um relacionamentinho que se ninguém te chamar para vir na igreja, cara, você não vai vir, um relacionamento onde se ninguém te convidar para fazer alguma coisa, você não vai, um relacionamento que se ninguém te ligar e falar: cara, tu já orou hoje, tu já leu a Bíblia hoje, você não vai fazer nada disso. Sabe, nós precisamos ser atraídos por Jesus, a presença de Jesus precisa nos atrair. E o último ponto, talvez um dos mais importantes: Jesus precisa ser bem tratado. Jesus precisa ser bem tratado, porque Ele precisa ser aprovado, porque Ele precisa ser bajulado, porque... Não. Jesus precisa ser bem tratado, porque nós precisamos tratar Ele bem. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai conseguir ganhar do Senhor no dar. Afinal de contas, Ele deu a vida por nós. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você não precisa morrer por Jesus. Só vive para Ele, já está bom. Na próxima semana nós vamos começar uma nova série e eu quero pregar sobre isso. Porque hoje nós vivemos em dias onde as pessoas querem dar a sua vida para Jesus. Eu morreria por Jesus. Legal. Mas então por que você não vive por Ele? Não. Se eu fosse para os países que são perseguidos e alguém colocasse uma arma na minha cabeça, eu não o negaria. Tem gente negando Jesus todo dia sem uma arma na cabeça. Você consegue entender o que eu estou falando? Uma vida de crentes, talvez radicais no sentido de eu morreria por Jesus, mas eu não consigo viver por Jesus. Mas eu não consigo fazer com que os desejos dele sejam os meus desejos. Mas eu não consigo fazer com que os sonhos dele sejam os meus sonhos. Mas eu não consigo lidar com as pressões da sociedade. Mas eu não consigo namorar com a minha namorada, cara, sem transar com ela. Mas eu não consigo trabalhar no meu emprego sem passar alguém para trás, senão o salário que eu ganho não dá nem para pagar as contas. Você não está conseguindo nem viver por Jesus, será que você morreria por Jesus? Jesus precisa ser bem tratado por nós. Como talvez um dos convidados de maior honra, quando vai na sua casa, você arruma coisas que você não arruma de vez em quando. Quando você vai receber uma visita em casa, você vai lá e você limpa aquele cantinho que você nunca limpa. Eu amo aquele tipo de gente que quando vai receber visita em casa, tira a louça que nunca usa. Sabe? Que tem que lavar porque está cheirando o papelão da caixa. E aí nós tratamos muito bem as visitas que recebemos, as pessoas que vão na nossa casa, mas Jesus está todo dia do meu e do seu lado. E como nós estamos tratando Ele? Como você está tratando, cara, a sua vida com Jesus? Talvez o seu devocional, talvez o seu momento de oração, talvez aquela palavra que você deu há alguns anos atrás ou alguns meses atrás, dizendo: Jesus, eu vou viver pelo Senhor até o último dia da minha vida. Como você está se entregando, cara, para o seu ministério na igreja?
como você está se entregando em amor por Jesus. Sabe, eu me coloco nesse lugar e eu tenho plena convicção disso. Cara, às vezes a gente vive uma vida tão medíocre por Jesus. Sabe, é fazendo do jeito que dá, é fazendo quando dá. Será que Jesus merece isso? Será que Jesus merece o tempo que nos sobra? Será que Jesus merece aquela oração que a gente faz antes de dormir, que dali 5 minutos acorda dizendo: meu Deus, eu estava orando, amém, Senhor, abençoa meu dia amanhã. Sabe? Será que Jesus não precisa ser mais bem tratado por nós? Será que nós não precisamos nos entregar mais por Jesus? Talvez existam algumas pessoas aqui nessa noite que precisam abrir o seu coração para Jesus. Talvez até aqui você abriu o seu coração para a religião, para a igreja, mas você não abriu o seu coração para o Evangelho, para o Jesus que pode mudar a sua vida. A você é o texto de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Ceia é relacionamento, ceia é mesa, ceia é comunhão. Talvez você está aqui, cara, você já está na igreja há muitos anos, você já fez muita coisa pela igreja. E quando eu digo igreja, não é o CI, é a igreja. Talvez todas as igrejas que você já passou, talvez tudo que você já fez, talvez todos os cultos que você já participou, você já fez muita coisa, Jesus já está aí dentro. Mas talvez você não está mais conseguindo se entregar como um dia entregou. Talvez você não está mais produzindo como um dia produziu. Talvez você não está mais sendo como um dia você foi. A nós talvez seja aquela outra palavra de Apocalipse: porém contra vocês eu tenho isso, vocês abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor, cara, é aquele amor que não faz conta. O primeiro amor é aquele amor que não se mede esforços. O primeiro amor é aquele amor onde a gente se joga e não quer nem saber. O primeiro amor é aquele amor onde tudo que nós queremos é ver o Mestre. O primeiro amor é aquele amor onde tudo que nós queremos é nos relacionar com Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Sabe, talvez a gente não consegue mais viver o que viveu um dia, porque a gente começou a fazer tanta conta. Se eu fizer isso por Jesus, eu vou perder aquilo, e se eu não fizer isso, eu vou ganhar aquilo, sabe, a vida com Jesus não é uma vida onde a gente faz conta, a vida com Jesus é uma vida onde a gente vive. Afinal de contas, Jesus não é matemático, você não vai conseguir fazer uma matemática com Jesus. A vida com Jesus é uma vida de entrega. A vida com Jesus é uma vida como a dessa mulher, que a Bíblia não fala nem o nome dela. Essa mulher, uma pecadora, que se entrega. E no texto que nós lemos, Jesus vai contar uma história para Simão. E a história que Jesus conta é que tinha um cara que devia 500 denários. Existia outro que devia 50. A pergunta que fica é: quem precisa do perdão maior? Quem deve mais ou quem deve menos? A verdade é que todo mundo precisa do perdão. Só que sabe por que só alguns encontram esse perdão? Porque só alguns reconhecem que erraram demais. Você sabe qual é o problema de muita gente? É que por estar muito dentro da igreja, os erros não foram muito grandes. E aí você está devendo só 50. Mas isso não faz de você alguém que não precisa do perdão de Deus. Isso não faz de mim alguém que precisa do perdão de Deus. Talvez você está aqui, você está como essa primeira pessoa, você está devendo muito. Você errou muito, você pecou muito, você machucou muita gente, você traiu a confiança de muita gente, você negou a Cristo. Talvez não verbalmente, mas fazendo o que sabia que não deveria fazer. Você voltou a fazer o que fez antes de conhecer Jesus. Como a Bíblia diz, como o porco
que se volta para a lama. Depois de limpo, ele volta para a lama. E aí você olha para você hoje e você diz: cara, eu preciso muito do perdão de Jesus. Eu preciso tanto a ponto de acreditar que Ele nem consegue me perdoar tanto assim. Afinal de contas eu errei muito, eu pequei muito. Talvez você seja o tipo de gente que o teu pecado não foi tão grande assim, que você só fez o que não queria, que você só errou tentando acertar. Mas isso não faz de você um santo. Isso não faz de mim um santo. Isso faz de todos nós pessoas que carecem do perdão de Deus.